Em um mundo que busca o atalho, o conforto e a felicidade instantânea, a cruz permanece como um sinal de contradição. Ela proclama uma verdade que vai contra a corrente. Há uma glória que só nasce no ventre do sofrimento. Neste vídeo vamos nos deter diante da sagrada pedagogia da dor. Vamos tentar decifrar o paradoxo central da vida cristã. Como o que nos quebra pode nos tornar inteiros. Como nos lembra Jesus em João 12:24, em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Esta não é uma mensagem de autoajuda, mas uma exploração da obra-prima de Deus, esculpida no mármore de nossa aflição. Tudo começa com um retrato profético, chocante em seus detalhes, escrito séculos antes. Isaías 53 nos revela: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este não é um sofrimento qualquer, mas é um sofrimento substitutivo, redentor e proposital. A cruz de Cristo não foi um acidente histórico ou um plano de emergência. Foi o cerne do eterno conselho da Trindade. Nele, o sofrimento máximo foi canalizado para produzir a salvação definitiva. Este é o molde para entender nosso sofrimento. O apóstolo Pedro, pastor de ovelhas perseguidas pelo Império Romano, aplica essa verdade dizendo: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo se for necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. A metalurgia antiga nos ensina que o ourives não tirava os olhos do crisol. Ele aquecia o ouro até que uma camada de impurezas, a escória, subisse à superfície. Somente quando via seu próprio rosto refletido no metal límpido, ele retirava o fogo. Pedro usa essa imagem exata. As provações são o fogo controlado pelo ourives divino. Seu objetivo não é nos destruir, mas nos purificar até que ele veja sua própria imagem refletida em nós. A ciência do refinamento confirma. O processo é violento, mas o resultado é pureza e valor. Deus não é um agente do caos. Ele é um arquiteto. E podemos ver que em sua obra há uma sequência lógica e infalível. O apóstolo Paulo, que conhecia açoites, naufrágios e prisões, revela a engenharia espiritual do crescimento em sua carta aos Romanos, capítulo 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Vamos entender um pouco mais sobre essa reflexão. As tribulações são as pressões esmagadoras que vivenciamos em nosso dia a dia. São como uma pedra espremendo azeitonas. O peso externo de tudo o que nos aflige. Essa pressão produz em nós a perseverança, a capacidade de permanecermos sob o peso sem desistir. Não se trata de resignação passiva, mas constância ativa. É a resposta interna ao que acreditamos e desejamos, o que nos move a aguentar firme. E quanto mais vivenciamos essa pressão esmagadora, aguentando firmes e perseverando com consistência, conquistamos a experiência e o caráter necessário desta prova para as próximas fases da vida. O caráter cristão autêntico, forjado no fogo e aprovado pelo teste. E finalmente, quando usamos a nossa experiência e o nosso caráter conquistados nesse processo, em nossas vidas a esperança brota dentro de nós, não um desejo incerto, mas a certeza confiante do futuro baseada no caráter de Deus, a esperança que não traz confusão. Romanos 5:5. Tiago, irmão de Jesus, em sua epístola, ecoa essa lógica com uma ordem surpreendente. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra perfeito, em seu termo grego, significa maduro, completo, atingindo o fim para o qual foi designado. Aqui temos que o sofrimento é um dos instrumentos de maturação do homem para a vida. A psicologia do desenvolvimento defende uma linha de estresse, conhecida como eustresse, um estresse positivo e motivador que pode impulsionar o desempenho, aumentar a resiliência e pode gerar sentimentos de realização, satisfação e confiança. Aquele nervosismo antes de uma apresentação importante, ou ao iniciar um novo projeto. Pesquisas sobre resiliência mostram que a exposição a desafios administráveis, seguidos de recuperação, pode criar um tipo de imunização psicológica. O cérebro e a psique
aprendem padrões de enfrentamento. A neurociência observa que tal processo fortalece as redes neurais do córtex pré-frontal, responsável pelo autocontrole e regulação emocional. Então, podemos concluir que a ciência percebe o efeito fortalecedor do desafio, enquanto que a Bíblia nos revela o arquiteto por trás desse processo e o seu propósito final: moldar nosso caráter para refletir o de Cristo. Bem, passaremos agora a estudar um dos mais profundos mistérios da espiritualidade cristã, como tratado em 2 Coríntios 12:7. Paulo, grande apóstolo, tinha um espinho na carne. A tradição sugere desde uma enfermidade ocular até mesmo uma oposição espiritual persistente. Ele implorou 3 vezes pela remoção deste transtorno, mas a resposta do Senhor redefine tudo: minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Podemos observar a mecânica divina nesta situação. A graça, o favor imerecido e capacitador de Deus, é o recurso que o apóstolo deve ter disponível para lidar com essa dificuldade que lhe aflige. Ela se torna suficiente no exato ponto da fraqueza de Paulo. Ele explica: para que sobre mim repouse o poder de Cristo, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A força de Paulo não era uma superação pessoal, era a habitação do poder de Cristo em seu vaso quebrado. Este é o princípio do vaso de barro. 2 Coríntios 4:7. O tesouro do Evangelho está em recipientes frágeis, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A carta aos Hebreus capítulo 5, versículo 8, nos mostra que até o Filho perfeito aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, em sua humanidade e pela experiência do seu sofrimento, foi capacitado como sumo sacerdote, e hoje tem o poder de interceder por nós diante do trono de Deus. A neurociência da adaptação estuda o fenômeno de que, em situações de extremo limite, quando os recursos habituais se esgotam, o cérebro é forçado a sair da inércia. Ele busca novos caminhos neurais, ativa redes alternativas e pode passar por uma reorganização plástica. É um processo de desaprender e reaprender. A ciência vê a crise como um catalisador para a reestruturação cognitiva. A teologia vê a fraqueza como o catalisador para a dependência espiritual. Quando nossas soluções falham, somos impelidos para os braços da solução eterna. A fraqueza, portanto, não é nossa inimiga. É o vácuo que atrai a plenitude de Cristo. O sofrimento com propósito nunca é um monólogo solitário. É um diálogo dentro da Trindade que ecoa na comunidade dos santos. Paulo abre seu coração em sua 2ª carta aos Coríntios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Vamos analisar aqui o ciclo da graça apresentado por Paulo. Primeiramente, Deus, como a fonte, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então nós, como consolados, Deus nos consola em nossas tribulações. Não necessariamente Deus nos livra das tribulações, mas exerce seu cuidado para que possamos suportá-las até o fim. E finalmente, nós, como consoladores, nosso sofrimento processado e consolado se transforma em credencial espiritual. Passamos a ter a capacidade empática para também ministrar a consolação a outros que precisam, que estiverem em angústia. Há um ecossistema divino onde a dor é reciclada em graça. Você passa pelo vale para aprender os caminhos de Deus e então guiar outros através do mesmo vale. É por isso que a vida em comunidade é tão vital. A exortação da carta aos Hebreus 10:24 e 25, a de não abandonarmos nossa congregação, não é um mero conselho social, é uma estratégia de sobrevivência espiritual. A psiquiatria e a psicologia social são unânimes. O fator de proteção mais robusto contra os efeitos devastadores do trauma e do estresse crônico é o suporte social percebido. A sensação de pertencimento, de ser ouvido e valorizado, provoca a liberação de ocitocina, conhecido também como o hormônio do vínculo, e modula a resposta ao cortisol, o hormônio do estresse. A ciência realmente provando que enquanto o isolamento pode matar, a vida em comunidade pode curar. Portanto, qual é a nossa postura? Não uma aceitação passiva, mas uma expectativa ativa, sabendo, como Pedro conclui, que depois de termos sofrido por um pouco, o próprio Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Primeira carta de Pedro 5:10. Saibamos que o sofrimento é transitório, enquanto que a obra que ele realiza é eterna. Paulo, na sua 2ª carta aos Coríntios 4:17, coloca na balança: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Mas é realmente leve aos nossos olhos?
nunca. É de fato momentânea. Em comparação com a eternidade, sim. O resultado é um peso de glória, uma substância densa, eterna e real, que ofusca qualquer tribulação. A promessa que aniquila toda dor, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:4. Não desperdice seu sofrimento. Não o espiritualize a ponto de negar a dor. Não o medicalize a ponto de perder o propósito. Entregue-o ao oleiro. Deixe que ele use até as suas cinzas para fazer algo belo, pois aquele que forjou sua salvação na forja do Gólgota está forjando sua santidade no crisol de sua aprovação hoje. E isso tudo para a glória dele, para seu nome ser glorificado em sua vida. Gostaria de agradecer por ter acompanhado o vídeo até aqui. Fique à vontade para compartilhar suas experiências conosco nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até os próximos estudos.